Você já se perguntou como é feita a instalação de esquadrias, tanto em uma casa de alvenaria ou até mesmo na de um container? Eu sou a Mariana Lira e bem-vinda a Container for You. Galera, a gente está aqui mais um dia com o Everton para explicar sobre as esquadrias aqui da Escolhe Vale. E se você está perdido, nosso vídeo anterior, que eu vou colocar aqui em cima, você pode verificar tudo sobre aqui a empresa. Bom, olá de novo Everton, mais uma vez. E hoje, Everton, a gente já deu uma explicada aqui sobre a Escolhe Vale, sobre tipos e etc. E agora a gente quer saber sobre a instalação das esquadrias, como que ela funciona. Bom, o processo de instalação da esquadria na verdade é simples. Tem a produção, que é a parte mais complicada, mais difícil, mais demorada. A instalação, ela não demora. Só que para a instalação ser bem feita, a gente exige que a instalação dos contramarcos sejam bem feitas também. E eu vou explicar o que é o contramarco. O contramarco, na verdade, é nada mais do que um gabarito do tamanho que a janela vai vir. Ou seja, quando a gente fecha um negócio com o cliente vem na loja, conhece, a gente vai até a obra, normalmente com o responsável da obra, é o pedreiro, né? A Adriana sabe como que é esse processo todo aí. Com um carpinteiro, será que alguém que seja responsável da obra. A gente tira as medidas do contramarco. O contramarco é aqueles que chumbam na alvenaria. É o seu pedreiro que vai chumbar o contramarco na alvenaria. Está lá o recuadro da parede, ele vai fazer toda a parte de instalação do contramarco, reboco e tudo mais. Desde que o contramarco fique bem instalado, a instalação da janela é bem simples. Na verdade, você instala 40 janelas em um dia sem problema nenhum. Porque a janela é presa no contramarco. Entendeu? Então a parte de instalação do contramarco é o mais importante. É bom frisar isso, na verdade, porque a maioria dos problemas de vedação, de trinca, acontece por causa do contramarco mal colocado. E pergunta, Everton, já que estamos falando de contramarcos, você colocou o contramarco, beleza, ele segura também a entrada d'água. É uma segurança a mais para vedação. É muito bom isso que a Adriana comentou, porque é o seguinte, muitos clientes têm essa dificuldade de entender, ou melhor, acham por informações de terceiros, né, às vezes informação do cara que está fazendo a casa dele, que é o problema, está ali. O contramarco, desde que bem chumbado, a janela nem sempre a vedação fica na janela. Se o contramarco estiver bem chumbado, a vedação for bem feita, pela gente também, a gente no contramarco, a gente passa PU, muito importante, eu vou falar melhor do PU depois. Faz toda a vedação de PU, depois você vem com a janela e encosta a janela no contramarco. Às vezes a vedação da janela nem precisa ser feita, porque é ali que está a vedação. Normalmente, a infiltração de água ocorre de duas maneiras, bem simples, e isso é visual. A infiltração pela alvenaria, daí você tem aquelas famosas manchas na parede, e o escorrimento de água. Quando você tem o escorrimento de água, muito provavelmente a parte entrou água pela janela. Aí você teve um acúmulo de água ali, aí você tem uma brecha que fez entrar água. Quando você tem a mancha da parede, muito provavelmente alguma trinca na parede por baixo da janela, alguma trinca no contramarco, um contramarco mal instalado, aí na hora que você põe a janela, o contramarco ele se move, abre uma fissura na parede e acaba tendo esse tipo de infiltração. Então a instalação da janela, ela é simples. Mas a instalação do contramarco que vale tudo. Mas muitas janelas, dependendo de quem você contrate, elas não estão bem vedadas e o contramarco às vezes não é usado. Então começam, tem problemas no container, caso nosso, por exemplo. Não, uma janela. Sim, sim. A instalação do container é um pouquinho diferente. É única e exclusivamente problema da janela. É diferente porque não envolve alvenaria, não envolve reboco, não envolve gesso, não envolve nada disso. Então a instalação em container ela é mais focada na vedação da própria janela mesmo. No caso do container, como você não tem alvenaria para chumbar o contramarco, a gente usa normalmente cantoneira. Essa cantoneira aqui, normalmente a gente usa ela em porta, ela é grande. A gente usa uma cantoneira de medida menor, mas ela dá para ilustrar legal, que dá para ver bem no vídeo. Então a cantoneira é colocada de forma que ela vira exatamente essa aba do contramarco aqui, ó. Tá vendo? Exatamente. Para quê? Para que você tenha qualquer tipo de água que venha, ele bate na janela, e que passa pela janela, uma falha de vedação da janela, a cantoneira está ali para receber essa água e expulsar essa água. Perfeito? Então assim, é uma instalação dinâmica, que a gente teve que aprender ali na raça mesmo, até por experiência, mas é uma instalação segura. Então assim, a vedação da janela,
ela ocorre de duas formas. É importante falar isso também. Aqui eu tenho um trilho, vou usar esse trilho aqui, que é o trilho da porta da Suprema. A vedação da janela é simples, é feita lateral, certo? E no caso de usinagem ou de emenda do perfil, é feita na própria emenda. No caso do container, a vedação, além de ser feita nos cantos, é feita onde tem os parafusos, porque a gente parafusa a janela no container, perfeito? Então, imaginamos que eu tenho um furo aqui de um parafuso, está aqui a cabeça do parafuso aparecendo. Eu faço toda uma vedação nessa cabeça aqui. Isso é muito importante, ninguém faz. Ela não fica aparente, esse parafuso ele não fica aparente, ele fica um enxerto de silicone. De silicone não, de PU, como se fosse uma manchinha de PU ali, mas é justamente para que a água não entre ali, entendeu? É muito importante essa cobrança do cliente também. Muito importante. Hoje no mercado, o cliente facilmente encontra PU, silicone e outros tipos de adesivos que fazem essa vedação. Você tem lá aqueles silicones Vedacity, né, que é de calha, tem vários tipos. Os mais baratos são os silicones convencionais, que você usa na sua casa para colar um negocinho, na pia, para fazer um buraquinho que está pingando água. Esses silicones, eles não têm um trabalho de resistência com relação a sol e chuva. Então não é recomendado que esse tipo de vedação externa seja feito com esse tipo de silicone que você encontra em home center, por exemplo. Chega lá, qualquer marca. Silicone não é feito não é designado para áreas externas. E lá tem o PU, tá aqui ó, PU 40. Esse PU 40, ele é trabalhado, a resistência dele é feita para que ele fique externo. Então ele vai tomar sol, vai tomar chuva, ele vai ficar em cima de ferro, então ele vai estar muito aquecido, mas ele não vai desprender do material, que é o principal para gente. Exatamente, o PU 40 é usado para colocar para-brisas. Para-brisa de carro, perfeito. Então, assim, imagina, exposto o dia inteiro. Perfeito. Acontece, eu vou dar uma dica para o cliente. O cliente está na casa dele lá, precisa fazer uma manutenção e ele quer fazer ele mesmo. Sempre tem o PU 40 em casa. Você vai gastar aí, vou chutar assim, ó, uns R$30 num tubinho desse. Faz 15 metros linear, com o bico original, né? Se você abrir o bico, ele vai gastando um pouco mais. Qualquer tipo de vedação que você fizer com PU 40, nunca mais você faz na sua casa. Se você tiver uma pia vazando e você veda com PU 40, nunca mais você vai ter que fazer esse tipo de vedação. Você tem um ralo que está com problema ali de rejunte e você quer fazer um trabalhinho ali para não ter esse problema mais? PU 40. PU 40. Trabalhe com PU 40 sempre. Tem os outros silicones? Tem os outros silicones, tem várias marcas aí, não vou falar mal de ninguém, mas o PU 40 você já está elevando o sarrafo aí. Dali para baixo já não funciona bem, entendeu? Então, uma dica importante para vocês aí. Tá bom. E Everton, eu tô vendo aqui essas rodinhas, aqui que você tem várias cores, e aí a galera que tá em casa tá dando, tenho certeza que vocês estão dando uma olhada aí, perguntando o que seria isso. Ah, legal. As famosas roldanas, né? O que acontece? Obviamente, isso aqui é bem, ela fala por si só. Roldanas são usadas nas portas de correr ou janelas de correr. Existem roldanas no mercado que tem um reforço, que são para as portas que elevam mais peso. É importante dizer uma coisa, Mari e Adriana. As roldanas, elas não são, as reforçadas não são melhores do que as não reforçadas. Elas só são para pesos diferentes. Então a roldana sem reforço, que é essa que tem um conjunto todo de nylon aqui, ela trabalha com até um certo tipo de peso. Por exemplo, vou numerar aqui pra gente. Até 50 quilos de vidro. Cada roldana dessa ela vai sustentar. Você põe duas roldanas, você vai dividir os 50 por 2. Então tá dentro da margem dela tranquilo, perfeito? Aí você fala assim, pô, mas eu tenho um vidro de 80 quilos. E essa roldana ela trabalha a partir de 50. Então você vai ter duas roldanas de 50 segurando 80. Você vai dividir os 80 por 2, tá dentro da margem dessa. Tem uma margem boa. Pô, eu tenho um vidro lá de 170 quilos, como a porta que eu comentei no episódio anterior. Aí você usa uma roldana bem mais reforçada. Essa roldana aqui, cada roldana dessa, cada conjunto, dentro da norma, ela está acima de 100 quilos. Diz a fábrica que é 200 quilos. Eu nunca coloquei tudo isso, porque eu nem aguento levantar 200 quilos, mas está acima disso, tá acima de 100 quilos. Então uma roldana de uma porta, de uma folha muito larga, uma folha de 2 metros por 3, se fazer uma conta simples, o metro quadrado do vidro de 8 milímetros é 22 quilos em média. Então você faz uma porta de 6 metros, só fazer a conta, vai dar uns 120 quilos aí cada folha. Então você coloca uma roldana dessa. Por quê? Ela tem a tendência dela a sustentar mais peso, assim ela dura muito mais. Perfeito? Não adianta você, e isso acontece muito, tá? Para os clientes aí que estão vendo o vídeo, às vezes a economia é boba. Uma roldaninha dessa aqui eu gasto, não sei, R$20. Essa aqui gasta 12. Mas o cara compra 70 roldanas numa obra às vezes. Então dá uma diferença. Exija sempre a roldana com reforço nas portas. Porque você vai ter uma durabilidade melhor. Normalmente,
Muito simples. As empresas do porte da minha empresa dão uma garantia de 5 anos para o cliente. O que eu quero, tudo que eu não quero, na verdade, a Adriana sabe disso, e até a Mari também, é voltar na casa do cliente fazer manutenção. Então a gente já usa um material de qualidade justamente para não ter que voltar lá. Acontece, é um material fabricado, às vezes a rodana vem de fábrica com um certo defeito que em pouco tempo vai estar lá. Então por isso que você tem que contratar uma empresa que te traga essa segurança, que se der algum problema, a garantia vai ser acionada e vai ser trocado sem custo e tudo mais. E tem o mau uso também. Então o mau uso é bem difícil, mas às vezes o pessoal usa material corrosivo para fazer limpeza e acaba estragando toda a rodana e acaba comendo ali os rolamentos da rodana. Então roldanas não são melhores do que as outras, mas sim apropriadas para cada tipo de vão. Rodana sem reforço janelas, rodana com reforço portas e as rodanas especiais para portas especiais. Beleza? E aqui, essas roldanas, onde você vai encaixar ela? Ah, perfeito, importante. Essa rodaninha aqui, ó, eu vou usar essa rodaninha como exemplo. Essa aqui é a da porta suprema com reforço. Ela basicamente ela corre nesse trilho, tá vendo? Ela é colocada num perfil, eu não tô com o perfil aqui, eu não tenho usinado aqui, mas ela é abraçada dentro do perfil e ela corre em cima desse carinha aqui, ó. Então se você pegar o desenho da rodana, é exatamente o desenho do trilho, para que ela não pule fora, entendeu? A rodana, essa rodana aqui, que é a rodana especial, ela é para um trilho que ele é curvo, ele é um trilho côncavo. Então a rodana é importante saber que cada rodana tem um desenho apropriado para o trilho. Se você reparar aqui, Mário, ó, o trilho da Gold tem um desenho mais elevado do que o trilho da Suprema. Sim. Por quê? Como ela trabalha com mais peso, é mais fácil ela descarrilar. Certo? Então ela tem um sisteminha assim. É claro que todas as folhas, elas têm uma guia que a gente chama. Então você tem o quadrado da folha e na ponta do quadrado da folha tem uma guiazinha que abraça, ela desce assim, ó. Ela abraça aqui. Então não deixa a folha sair fora. Mas o desenho da rodana é muito importante para que ajude essa menos trepidação. A rodana vai correr muito mais solta, muito melhor. Entendeu? Então os dois trilhos que eu deixei aqui é justamente para mostrar sem o perfil aonde que a rodana corre. Ela corre exatamente aqui em cima. Aí você tem as rodanas com reforço, a parte de rodana não muda, só a parte de reforço dela mesmo, do corpo da rodana. Perfeito? Perfeito. Bom, Everton, agora que você já falou aqui dos marcos, dos trilhos, agora eu quero saber sobre o vidro. Como que funciona? Cara, o nosso trabalho, o vidro é colocado no perfil, eu vou mostrar para vocês aqui, através de baguete. Existem algumas linhas, alguns perfis da própria linha Suprema, da linha Gold, que não utiliza baguete. Eu, particularmente, Everton, eu prefiro sempre que o cliente use baguete, eu sempre indico para o cliente, porque a manutenção depois vai ser muito mais fácil. Vocês vão entender. E a vida melhor também. Eu acredito que sim, Adriana, eu acredito que sim. Aqui na loja eu padronizei como baguete, por quê? Porque a gente sempre pensa que nada é para sempre nessa vida. E o vidro é feito para quebrar, ou melhor, é feito para não quebrar, mas ele quebra. Então o que acontece? Quando você trabalha com um perfil que não utiliza baguete, você tem que desmontar a folha. Aqui eu tenho uma folha, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. É uma janelinha, aqui o fechinho dela, a rodaninha está aqui embaixo, é uma janelinha, certo? Aqui é o lado interno da janela. Como que eu sei que é o lado interno? Justamente porque eu tenho as baguetes aqui, as famosas. Tá vendo? Eu tiro esse perfilzinho para desmontagem. Vou tirar o outro aqui. E aqui eu acho um ressalto, ou melhor, um rebaixo no próprio perfil. E é justamente onde vai ser colocado o vidro. Então a manutenção, a troca de vidro é papum. Então seu filho está jogando bola lá, bate, quebra o vidro, precisa trocar. Você pode chamar qualquer vidraceiro. Você pode chamar qualquer rapazinho, qualquer Zé, vamos chamar assim. Não desmerecendo, não é isso, mas pode chamar qualquer pessoa, até mesmo você pode trocar o vidro. Porque a baguete é super fácil de tirar. Existem alguns perfis, Adriana, que são de encaixe. Ele não tem a baguete, ele tem só o vão do vidro. Então o cara tem que desmontar. Aí requer uma técnica, requer um trabalho bem mais... um trabalho bem mais especializado, né? Além de que esta baguete dá um acabamento muito mais refinado. Você olha a Adriana gostou desse baguete. Olha, sim. Você vê isto sem baguete, é uma janela. Você coloca uma baguete, ela muda a cara. Muda a cara da janela, completamente. A baguete ela é muito importante, assim. Na verdade, o cliente em si, você que está vendo o vídeo, às vezes nem percebe que tem a baguete lá. O trabalho é tão bem feitinho que você não repara na questão da baguete, mas ela faz toda a diferença. Né? Então, existem perfis do seu fornecedor, seja lá onde você está vendo esse vídeo, né, no Brasil todo, no mundo todo, sim. O cara vai te mostrar perfis com e sem baguete. Se você puder escolher, eu, Everton, recomendo. Coloque com baguete. A manutenção, né, às vezes sua casa é no meio do morro, no meio da floresta, em si, é difícil para a pessoa ir lá fazer uma manutenção para você.
você consegue fazer. E a borracha resseca? Sim. Não veda bem, começa a sair. Exatamente, importante o que a Adriana está falando, porque normalmente os perfis que não tem baguete, a borracha é por dentro e por fora. Então, às vezes, até o local para tirar a borracha é meio difícil, o cara tem que sacar a folha. E nesse perfil que usa baguete, a troca é sempre por dentro. Então o cara tá ali no conforto de dentro ali, tira ali rapidinho. Então é mais importante, Mari, essa questão. A instalação do vidro é simples. Normalmente os perfis têm um rebaixo, né? Falando diretamente do que você perguntou, tem um rebaixo onde você encaixa o vidro e depois, no meu caso, vem a baguete. Os perfis que não tem baguete, tem uma boquinha assim, ó, certo? Aí você tira a tampa do perfil, que é a parte de cima, no caso a folha tá aqui, eu desparafuso as duas laterais, saco aqui a parte de cima e o cara engaveta o vidro de cima para baixo. Depois você põe o perfil de volta, prende e aí vem com borracha por dentro e por fora. É um trabalho muito pior. Existem arquitetos, existem clientes que preferem sem baguete, porque no caso deles, eles acham que fica melhor, é um gosto, não tem jeito, mas eu penso sempre no posterior. Praticidade, a palavra que eu estava buscando é exatamente essa, a praticidade. Manutenção. Então isso é fundamental. É importante. Faz toda a diferença. Não, total. Na verdade, às vezes o cliente acha que as coisas não dão manutenção, mas dão, porque está usando, entendeu? O vidro quebra, né? Há pouco tempo na minha própria casa eu acabei quebrando um vidro lá, eu fui movimentar uma peça lá no fundo de casa, bateu o vidro e quebrou. Então, para trocar o vidro foi super fácil. Até para mim, que sei fazer, foi mais fácil ainda. Não precisei desmontar a janela nem nada. Caso tivesse quebrado e tivesse que desmontar, eu tenho que desmontar toda a porta. E eu que sei fazer ia dar trabalho, imagina alguém que não sabe. A parte de instalação, processo de instalação, né? A fabricação é feita aqui, o contramarco já está na obra, nós vamos carregar o material para levar para a obra. Normalmente as janelas saem da loja todas com vidro já, exceto os vãos muito grandes. Eu não gosto eu não gosto nem de trazer esse vidro aqui para a empresa. Então o que vai acontecer? O caminhão da fábrica, a gente casa essa entrega, o caminhão da fábrica leva o vidro para a gente direto lá, a gente vai com as folhas sem vidro até lá. E lá, direto no caminhão, a gente carrega o vidro no caminhão e desce e já vai. O nosso Instagram, depois vai estar marcado em algum ponto do vídeo aí, vocês vão ver que tem algumas casas, e uma das casas tem um vídeo que a gente fez instalando uma porta dessas portas bem grandes assim. Então a instalação do vidro é feita em cima do caminhão e aí vai. Mas normalmente, janela de banheiro, janela de folhas menores assim, ó, elas já vão com vidro. Porque chega lá, só encaixa. É bem mais rápido, entendeu? Acontece às vezes, sim, acontece, da gente ter que levar as esquadrias, porque houve um atraso de fabricante de vidro, o fornecedor acabou atrasando, então para o meu cronograma final não atrasar, eu mando para lá primeiro, depois levo o vidro, porque eu não fico dependendo de ninguém, perfeito? Mas já vai com vidro, o cliente compra com vidro. Normalmente as empresas hoje vendem tudo com vidro. Eu não conheço ninguém que não venda com vidro já. Tá bom? Bom, gente, espero que aqui o Everton da Esquadivale tenha esclarecido suas dúvidas sobre instalação de esquadrias e caso vocês ficaram mais curiosos sobre a empresa, a gente vai colocar o Instagram aqui deles, bem aqui em cima, e vocês vão lá, sigam, curtam e vejam todo esse trabalho. Bom, no próximo vídeo com a Esquadivale, a gente vai falar sobre o assunto que a gente mais gosta, as esquadrias em container. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito, curta, compartilhe e a gente se vê lá. Tchau!